Notícia que chega de Brasília. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, acaba de divulgar decisão em que atende série de pedidos da Polícia Federal em relação às investigações do caso Master. Nós temos os analistas Caio Junqueira e Jussara Soares chegando com as informações sobre essa decisão do novo relator do caso. São as primeiras decisões. Eu começo com você, Caio. Bom, muito importante isso aqui, na linha do que a gente estava falando da carta branca para a Polícia Federal, aquele bastidor do ministro André sinalizando ali a interlocutores que a Polícia Federal teria liberdade, terá liberdade plena para investigar esse caso. Sai agora há pouco aqui uma decisão do ministro André Mendonça concretizando isso, né? Dando mais liberdade, empoderando a Polícia Federal nessa investigação. Essa decisão, mais ou menos aqui 10 páginas, 11 páginas, Márcio, é uma decisão sigilosa, na qual ele atende todos os pedidos feitos pela Polícia Federal quanto à análise, à extração e à custódia de todo o material apreendido nessas duas operações que tiveram relacionadas ao caso Master, né? A Polícia Federal direcionou esses pedidos falando, olha, tem cerca de 100 dispositivos, 100 celulares, provavelmente ali, 100 dispositivos apreendidos, e a gente precisa ter uma liberdade maior para atuar em cima desses dispositivos. E aí, na prática, o que o André Mendonça faz? Ele revê a decisão e a orientação, a gente está vendo agora a decisão na tela, ele revê a orientação anterior do ministro Dias Toffoli, que foi o quê? Primeiro, pega todo o material e vai para o meu gabinete. Segundo, isso não sendo possível, pega todo esse material e vai para a PGR. E terceiro, pega todo esse material e esse material será analisado apenas e tão somente pelos peritos que eu designar. Na prática, o ministro André Mendonça atende a um pedido da Polícia Federal, na verdade mais de um pedido, e fala, esqueça-se isso. Na verdade, todo o fluxo deve ser feito de acordo com o fluxo da instituição, do Instituto de Criminalística da Polícia Federal, e seguindo os trâmites e a troca de informações e a análise pericial que é comum da Polícia Federal de fazer. Leitura política de tudo. Esqueça-se o que Dias Toffoli fez até agora em relação ao material apreendido e empodera o trabalho da Polícia Federal, dando na prática a carta branca que a gente havia acabado de dizer, Márcio. Olá! Sabe, no mundo das grandes investigações, uma única decisão judicial pode mudar completamente o rumo do jogo. E foi exatamente isso que acabou de acontecer no Supremo Tribunal Federal. A gente está falando de uma reviravolta e tanto no chamado caso Master, que é uma apuração enorme sobre supostos crimes financeiros. Vamos mergulhar nisso para entender direitinho o que mudou e por quê. A questão central em qualquer investigação desse tamanho é sempre essa, né? Quem é que controla as provas? Quer dizer, quem tem acesso a elas, quem analisa e, o mais importante de tudo, como é que esse processo todo é supervisionado? É exatamente essa pergunta que está no centro da mudança que a gente vai analisar agora. Pois é, a resposta para essa pergunta mudou e mudou da água para o vinho. Temos um novo ministro relator, uma nova decisão e uma reversão completa do que estava valendo até então. O ministro André Mendonça, que assumiu a relatoria do caso no STF, ele reviu uma decisão anterior do ministro Dias Toffoli e, com isso, basicamente reescreveu as regras do jogo. Para a gente entender o impacto real disso, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e ver como as coisas funcionavam. Antes, o fluxo de trabalho era bem mais complexo. Isso acabava gerando o que a própria Polícia Federal chamou de dificuldades logísticas e um risco bem maior de falhas no processo. E agora, entramos na nova era, com as novas diretrizes do ministro André Mendonça. A mudança é enorme e, na prática, ela dá muito mais poder para o trabalho dos investigadores da Polícia Federal. Mas, calma, não é um cheque em branco. Vem com novas e importantes ressalvas. Aqui a comparação deixa tudo bem claro. Antes, com o modelo do Toffoli, o fluxo de trabalho era mais complicado, a custódia das provas era compartilhada e isso criava um risco logístico e operacional bem maior. Agora, com a decisão do Mendonça, a coisa toda volta para o processo padrão da Polícia Federal. A PF tem a custódia integral do material e, como resultado, o risco de dar algum problema cai bastante. É uma mudança de paradigma mesmo, sabe? Da complexidade para a eficiência. Então tá, mas o que significa na prática esse tal empoderamento da Polícia Federal? Basicamente, a decisão do Mendonça autoriza pedidos que a própria PF fez e que alteram de forma fundamental a maneira como eles podem trabalhar com todo o material que foi apreendido. O novo processo se desenrola em 3 etapas bem claras. Primeiro,
A análise agora é padronizada, ou seja, tudo segue o fluxo de trabalho pericial normal da PF, sem invenção de moda. Segundo, a custódia total. A PF fica com a guarda integral de absolutamente todo o material. E o resultado disso? Mais eficiência e, um ponto crucial, o fortalecimento da chamada cadeia de custódia. E o que diabos é essa cadeia de custódia? Bom, esse é um conceito fundamental no direito. Pensa nela como se fosse o histórico completo da prova, um rastro documentado desde o momento em que ela foi apreendida até o seu descarte. Garantir que essa cadeia nunca seja quebrada é essencial para que a prova seja válida no processo. A decisão do Mendonça busca proteger exatamente essa integridade. Mas, e aqui vem o pulo do gato, essa nova autonomia não é carta branca, de jeito nenhum. Esse empoderamento vem acompanhado de limites muito, mas muito rigorosos, estabelecidos pelo próprio ministro. Vamos ver direitinho quais são essas novas barreiras de proteção. A decisão do ministro é super explícita, nas palavras dele mesmo, olha só. O acesso às informações deve ser restrito, proibindo expressamente o uso indevido do material para fins políticos ou para atender a interesses de meios de comunicação. É uma ordem direta para evitar vazamentos e qualquer tipo de manipulação. Então, as novas regras do jogo são bem claras. O acesso ao material é restrito, só pode ver quem realmente precisa para trabalhar. Segundo, está totalmente proibido usar o material para fins políticos. Terceiro, nada de vazamentos para a imprensa. E, talvez o ponto mais importante de todos, qualquer nova investigação que surgir a partir dessas provas precisa de uma autorização prévia e expressa do relator lá no STF. Ou seja, é mais poder para investigar sim, mas com um controle judicial muito mais firme sobre os resultados. No fim das contas, o ponto crucial é este. Os investigadores ganham mais autonomia e mais eficiência para trabalhar com as provas, só que em contrapartida, a supervisão do judiciário sobre como as descobertas dessa investigação podem ser usadas se tornou muito mais rigorosa. É um equilíbrio delicado entre dar poder e manter o controle. E tudo isso deixa uma grande pergunta no ar, né? Mais poder para os investigadores, mas sob uma vigilância judicial muito mais apertada. Será que esse é o novo modelo para as grandes investigações aqui no Brasil? Um sistema que tenta combinar eficiência na operação com proteções bem rigorosas contra abusos? Bom, só o tempo vai dizer.